agora a gente vai falar sobre plantas. Cultivar plantas em ambientes internos já é um hobby de muitas pessoas, né? Ainda mais agora, depois da pandemia. Além de uma boa distração, ter plantas na sua casa é uma ótima forma de decoração e pode trazer vários benefícios, principalmente quando a gente fala, né, de ambientes como os quartos. Você sabia que dependendo da planta que você coloca, o que você tiver no quarto, a qualidade do seu sono pode mudar? Para nos dar algumas dicas, então, de quais espécies são indicadas para se ter neste cômodo, eu converso agora com Giovanni Ribeiro, empresário, um dos sócios do Horto dos Buritis, que fica aqui em BH. Bom dia, Giovanni, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, pessoal, bom dia a todos. É sempre bom quando você vem, Giovanni, porque o estúdio fica muito mais bonito. Olha o tanto de planta que você Legal, trouxe. Né? Dá uma transformada. Dá uma transformada. Aí eu falei certinho, né, Giovanni? Falou certinho. Quando eu tava falando aqui, eu tava vendo que você tava assim. É isso mesmo. É As isso plantas, mesmo, elas têm... Já pode trabalhar com a gente. Aí, ó, já posso fazer um biquinho lá. Pode. As plantas, elas têm realmente esse poder terapêutico, né? Sim, demais, demais. Isso ficou muito evidente também na pandemia, né? Que a planta se tornou algo mais acessível, que a pessoa pudesse descarregar aquela tensão toda que todo mundo ficou, né? A demanda por plantas aumentou muito, o marketing de plantas, o comércio de plantas transformou na pandemia justamente por conta desses benefícios que tem. Já é comprovado, não é de hoje, né? Não foi só na pandemia que isso foi confirmado, mas já tem muito tempo que as plantas são um instrumento aí de desafogar mesmo, né? De despressurização, ajuda mesmo no combate à depressão, ansiedade, cuidar de plantas, ter o contato com a natureza, tem vários e vários benefícios aí, além de serem muito lindas, né? De decorar mesmo, igual você comentou aqui, que ela dá uma transformada boa nos ambientes. E acaba, né, Giovanni, que nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tanto tempo para se dedicar a algo que a gente gosta. E as plantas, elas precisam dessa atenção, né? Elas precisam desse carinho diário, né? Justamente. A gente fala que planta é como se fosse um pet, né? Você vai pegar um pet, você não pode... Vai adotar um cachorro, um gato, o que for, você não pode só ter ele para tirar foto e largar para lá. Precisa ter os cuidados e tal. A planta é a mesma coisa, é um ser vivo. Então você tem que saber muito sobre a planta que você está adquirindo para ver se vai se adequar ao ambiente, vai se adequar à sua rotina também, ou se você pode se adequar um pouco à rotina para poder encaixar no cuidado da planta e tudo. Mas é divertido, né? Essas transformações assim que a planta traz não só no ambiente, como na nossa vida também. Sim, essa questão, né, de saber qual espécie escolher é muito importante, né? Porque cada planta, aqui você trouxe algumas espécies, mas cada planta ela tem um cuidado especial, tem uma necessidade especial, né? Seja de luminosidade, seja de rega, que você vai explicar um pouquinho pra gente, né? Sim, verdade. Tem que saber mesmo, né? Claro que se você está começando a mexer com planta agora, não é nada muito simples, mas geralmente nas floriculturas, nos gardens, na internet mesmo você consegue muita informação, mas a gente já vai ajudar aqui com algumas dicas que vão facilitar o cuidado aí. E aí já fica a dica, porque lá no Horto dos Buritis, sempre eu acompanho o perfil de vocês, então eu sei que sempre vocês postam dicas de cuidados com plantas, qual planta é indicada para determinado ambiente, daí a gente pegou um gancho, então, nessa temática, e aqui você trouxe algumas espécies que são super indicadas para se ter no quarto, né? No quarto, justamente. É importante ter como princípio básico que qualquer ambiente que você vai colocar uma planta tem que ter iluminação natural. Natural, não adianta você acender a luz e ali tá claro que a planta vai se resolver com aquilo ali, que não resolve. Tem que ser claridade natural mesmo. Não tem necessariamente que ter sol, mas claridade precisa ter. Normalmente tem quartos aí que às vezes tem aquelas janelas de madeira e que aí quando você fecha escurece tudo, né? Você não tem opção da janela de vidro e tal. Então você tem que estar atento a isso aí, se seu quarto pode ficar com a janela aberta, né, com claridade entrando durante a boa parte do dia, para você ter plantas ali. Partindo do ponto de que o seu quarto é realmente bem claro, é arejado, você pode ter muita planta ali dentro, né? Muita mesmo. A variedade de plantas aí que é comercializada hoje é muito voltada para os ambientes internos, né? Porque a maioria das pessoas mora em apartamentos, não tem ali um canto que bate muito sol e tal. Então as plantas também, algumas plantas inclusive foram feitos cruzamentos genéticos para se adaptarem melhor a esses ambientes internos. Gente, isso é muito bacana, legal, né? Demais. É a tecnologia ajudando a se ter plantas em ambientes que antes elas não se adaptariam tão bem, Justamente, né? exatamente isso. É muito bacana. Eu sei que você aí de casa está super curioso para saber quais são as espécies que o Giovanni trouxe aqui, então vamos começar a falar dessas espécies. Giovanni, essa eu conheço bem, porque eu sei que ela gosta de mim, que é a jiboia. Jiboia é uma planta assim bem tradicional
tradicional, até pelo nome também, né? Já chama a atenção e tudo. E é uma das mais fáceis de cuidar, assim. Quando a pessoa está procurando uma planta, primeira planta para se ter em casa, geralmente é a mais indicada. Porque é uma planta que ela exige pouca frequência de rega, você rega ali uma vez por semana, tá ótimo para ela, cresce muito rápido também. Então, e é muito volumosa, né? Ela já chega assim causando muito impacto, tem um volume, tem um caimento ali, o efeito cascata que a gente chama, e principalmente por ser fácil de cuidar, é definitivamente uma das mais procuradas assim. Pode ter dentro do seu quarto, ela vai se adaptar muito bem ali por conta disso mesmo, da frequência de rega ser mais baixa, você não tem que ficar tirando ela do lugar toda hora para regar, você coloca ali na rotina de uma vez por semana você regar ela, tá perfeito. Até porque, né, essa questão de tirar, né, mais de uma vez por semana pode ser mais complicado quando ela começa a crescer muito, né? Porque aí exatamente. pode acabar machucando a planta quando vai tirar, então uma vez por semana já é o suficiente. Já é o suficiente. Ou então você também pode, você falou essa questão de tirar, né? Você pode, à medida que você vai cuidando da planta, você vai entender mais ou menos qual que é a quantidade exata de água que você coloca, que você não vai encharcar e nem vai faltar. O legal dela é que por ela crescer demais, o pessoal costuma pegar os bracinhos e ir colocando na parede, vai grampeando na parede ali, literalmente. Tem uns ganchinhos que você pode colocar e ela vai ramificando, né, na parede, vai dando um efeito muito bonito. Vai fazendo um urban jungle ali no seu quarto. Urban jungle, esse termo ficou tão comum agora, principalmente depois da pandemia, né, que a gente trouxe cada vez mais plantas para dentro de casa. Uma dúvida que eu tenho em relação à jiboia, dependendo do ambiente que ela está, a rega muda? Sim. É uma planta que ela pode, inclusive, tomar algumas horinhas de sol. Não pode ser muita coisa, né? Principalmente as que são comercializadas, elas são desenvolvidas em estufa, então não tem uma tolerância muito grande ao sol, mas umas 2, 3 horinhas de sol ali, principalmente no início da manhã, é ótimo para elas. Ela, inclusive, vai desenvolver bem mais rápido, com folhas maiores, inclusive, fica muito bonito. Mas, obviamente, você vai ter perda de água por evaporação, você vai precisar regar com uma frequência maior, sim. Talvez 2, 3 vezes na semana. Em relação ao vaso, porque como é uma planta, né, que ela vai assumindo um porte maior, que ela vai crescendo, tem alguma especificação em relação ao vaso que a gente vai colocá-la? É importante que o vaso caiba uma quantidade razoável de substrato, né? À medida que a planta vai crescendo, você tem que entender que vai crescendo raiz ali também. Se não tiver espaço para essas raízes se desenvolverem, fatalmente vai refletir nas folhagens, né? As folhas começam a nascer mais enrugadas ou às vezes meio queimadas. Quando você vai ver, às vezes está faltando espaço para ela se desenvolver ali mesmo no vaso. Então é importante. Esse aqui mesmo, como é uma planta já maior, a gente colocou num vaso já bem espaçado aqui, deve ter uns 30 centímetros de diâmetro, então cabe muito substrato aqui para ela se desenvolver ainda muito mais. Depois da jiboia, a gente tem essa daqui, que é a Essa é a era, também é bem tradicional. Diferente da jiboia, ela já exige uma frequência de rega bem maior. Ela tem a folha fininha, a estrutura é muito fininha, então ela não armazena muita água na estrutura. Então você vai ter que dar água para ela com mais frequência, né? Mas também é muito linda, o caimento dela é bem leve, né? Então ela é mais atrativa por conta disso também, mas exige um cuidado maior. Então o ideal, talvez, é para você colocar ela num espaço um pouco mais baixo, que você vê ela com mais frequência. É legal isso também, né? Você colocar as plantas ao alcance da sua visão, para você não esquecer. Às vezes na rotina do dia a dia, você só vai lembrar da sua plantinha num lapso ali que deu, porque ela não está no seu campo de visão. Uma planta dessa aqui, por exemplo, a gente recomenda colocar na prateleira à altura dos olhos ali, porque você vai ver ela com mais frequência durante o seu dia e aí você diminui a chance de esquecer de regar ela. Você falou uma coisa importante, né? Diferente da jiboia, que tem a folha um pouquinho mais grossa, a era, ela tem a folha um pouquinho mais fina. Então isso é legal na hora de comprar uma planta, observar isso, porque vai demandar, né? Ele vai, essa característica vai orientar em relação à rega da planta também. Ajuda demais, ajuda demais. É uma dica que eu dou para todo mundo aí. Se você quer olhar uma planta que vai depender menos de água, né, vai pedir menos água ou frequência de rega, olha a estrutura dela primeiramente, né? Folha fininha, tipo a era, tipo o lírio da paz, vão pedir uma frequência de rega maior. Agora a lança de São Jorge, por exemplo, já é bem grossinha, armazena muita água na sua estrutura, você pode regar ela a cada 10 dias tranquilamente. Eu até te perguntei, né, quando você chegou, Giovanni, qual que é a diferença da lança para a espada de São Jorge? São duas armas diferentes de São Jorge. São armas diferentes. É só o visual mesmo, né? A estrutura dela é conular da lança de São Jorge e a espada ela é mais achatadinha mesmo, parecendo mesmo uma espada. E essa daqui, ela tem a versatilidade que eu sempre vejo em flora, que fazem tranças com essa, né? Dá uma ornamentada. A gente tem ela trançadinha também e tal, é bem legal. O pessoal faz esse trabalho aí que dá uma diferenciada, né? Às vezes
as versatilidades que a planta te dá, né? Você consegue ter uma lança de São Jorge em trabalhos diferentes, que vai entregar um visual diferente e tal, e com o mesmo cuidado. E aí a questão do vaso, né? Aqui tá pequenininho, mas esse é o vaso indicado, ideal, ou depende do tamanho da lança que você tiver em casa? Mas depende pro tamanho dela. Aqui tá proporcional, tem muito substrato para ela aqui. É importante você se atentar justamente ao substrato, né? A lança é uma planta que não pode com muita água. Não, como eu disse, o ideal é você regar aí a cada 10 dias, dependendo, 15 dias e tal, e o substrato não pode ficar retendo muita água. Se você olhar de perto, você vai ver que é um substrato bem soltinho, com muita casca, material inerte, que é para não deixar absorver muita água, porque se ficar muita água acumulada ali, ela acaba apodrecendo. Você vai ver começar a amarelar de baixo para cima, e aí você pode saber que está tendo muita água ali para ela. E aí ela fica até mais frouxa, né? Você consegue, às vezes, exatamente, tirar a lança, né? Tirar uma folha com muita facilidade. Se ela estiver apodrecendo, certamente vai sair com facilidade. Você sabe que eu já tive essa experiência, né? Por isso que eu tô compartilhando. Mas começa assim mesmo. Por isso que eu tô compartilhando. Por isso que eu falei que a jiboia gostou de mim, tá lá, firme e forte. Não, mas é normal começar errando mesmo. É bom que você vem mais vezes aqui no manhã e aí eu vou aprendendo, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com cada tipo de planta. E aí eu vou virar mãe de planta de novo. Aqui é o lírio. Lírio da paz, também é uma plantinha fácil de cuidar. O importante do lírio da paz é que ele é uma plantinha que é considerada um pouco tóxica. E aí, para animal, para criança, é bom também colocar longe do alcance de bichinho de estimação e tal. Não é nada assim tão grave que possa levar para o hospital, algo assim, mas é importante evitar isso aí. O legal do lírio da paz é que ele te avisa quando ele está com falta d'água. As folhas realmente vão arquear para baixo, né? Vai ficar mais frouxas mesmo. E aí você sabe que está na hora de regar ela. Vai murchando. Vai murchando mesmo. Vai abaixando. Vai ficando triste. Exatamente. As plantas têm que ter uma estrutura assim, mais armada, né? A era mesmo, apesar de ser bem fininha, se você olhar uma era saudável, ela tem as folhinhas bem armadas, tá vendo? Como se ela estivesse em alerta mesmo, tá contra a gravidade aqui, apontando a folhinha para cima. Mesma coisa o lírio da paz. Apesar da folha ser bem fininha, ela tem uma resistência. Se não tá tendo essa resistência, essa sustentação, é porque tá faltando o que preenche ela ali para se manter firme, que é a água. A água. Essa que a gente tem aqui no chão, que já é maior, e eu já vi dela até bem maior, né? Justamente. Eu falei ráfia quando você chegou. Tem diferentes nomenclaturas. Você pode falar ráfia ou ráfias com F, com pH também. Tem vários nomes, mas é a mesma plantinha. Mesma planta. Que é essa, e os cuidados também são os mesmos. Mesma coisa. Quais são os cuidados para ráfia ou ráfis? Então, a ráfis também é uma planta que você não precisa de regar com muita frequência, uma vez por semana, talvez uma vez a cada 10 dias, se ela for maior, também vai pedir uma frequência de rega menor, né? Porque ela automaticamente vai estar num vaso maior, que vai armazenar mais água. Mas é uma planta muito fácil de cuidar também. Eu trouxe ela num tamanho menor, mas você consegue, dependendo se o seu quarto tiver um espaço legal, você pode colocar ela maior aí, que vai transformar ainda mais o ambiente. Muito fácil de cuidar. O importante dela é que ela sente muito a falta de umidade no ar. Então, em tempos muito secos, é legal você borrifar um pouquinho a água nas folhas para evitar de dar aquelas queimadinhas na borda e tal. Tem um carinho especial com a planta, né? Que ela agradece. Um pouquinho mais sistemático. É um pouquinho mais, mas não é nada difícil de cuidar. Ó, de repente eu invisto numa ráfia, hein? Aí, legal, quando você voltar aqui na próxima vez, fala, ó, tá bombando lá em casa. Giovanni, é muito bom te ter aqui, né? Que você sempre traz muito conhecimento nesse universo verde que é tão lindo e tão maravilhoso. E é muito bacana essa ideia de trazer as plantas para dentro de casa e para ambientes que você vai realmente estar, né? Quarto, sala. Justamente, o conceito de biofilia, né? Que também ficou muito forte aí com a pandemia, é trazer a natureza para dentro de casa de um modo mais significativo, né? A gente tinha a cultura de ter uma plantinha num canto, no outro, ali uma suculentinha, talvez dentro do quarto, que inclusive não é o ideal, tá, gente? Não coloquem suculenta dentro de casa, a suculenta tem que estar no sol. Inclusive, se for pesquisar em blogs, aí você vai achar falando para colocar suculenta no banheiro, no quarto. Não faz isso não, gente. Tadinha delas. Tem várias outras plantas que vocês podem colocar. Mas o conceito de biofilia é justamente esse. Trazer mais plantas para dentro de casa para ter esse bem-estar, essa sensação de umidade maior também, né, que as plantas trazem. Limpeza do ar. Já tem estudos aí comprovando que uma quantidade razoável de plantas dentro de casa faz a purificação do ar também. Então, tem vários benefícios, além de transformar também o ambiente, né? Com certeza. Os vasos também complementam a decoração
decoração, né? Você pode brincar aí e dar uma personalizada no ambiente com sua cara. E quem quiser saber mais, então, Horto dos Buritis. @Horto dos Buritis, tem muita opção, muita dica legal, muito vaso, muita planta. Perfeito, e a gente vai aproveitar e deixar o endereço também. Giovanni, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a vocês. E volte mais vezes, é bom que eu já coloquei a notinha mental aqui, ó, falar sobre suculentas. Boa, Fica a dica. Assim. Obrigado, gente. Obrigada, viu, Giovanni? Valeu.